Sobre conhecimento de Moraes, o ministro diz que depoimentos valem pouco, porque mudam a toda hora e é preciso aguardar as investigações. Matéria aqui da Priscila, exatamente, e vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que as falas do senador Marcos Duval do Podemos mostram que o país está sendo governado por gente do porão. Na quinta-feira, o senador declarou ter participado de uma reunião com o então deputado federal Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, na qual Silveira propôs um plano de golpe de Estado. Mostra que a gente estava sendo governado por uma gente do porão. Isso é um dado da realidade. As pessoas da milícia do Rio de Janeiro com protagonismo na política nacional, afirmou Gilmar Mendes durante o evento do LIDE em Lisboa, em Portugal. Isso que resulta quando vemos a nominata desses personagens e que mostra que temos que ter preocupação até na preservação da nossa integridade física, disse Gilmar Mendes. O ministro afirmou que a democracia mostrou a sua importância e que é preciso aguardar o desfecho das investigações para se levantar possíveis envolvidos nas conversas. Nós já vimos ali 4 versões, pelo menos, segundo vocês jornalistas. Segundo um bem-humorado colega de vocês, seriam 18 versões. Entre elas é que essa reunião era para celebrar o aniversário do Alexandre de Moraes. Portanto, isso está muito confuso, afirmou sobre as diferentes versões contadas por Marcos Duval. Pessoas têm contatos, tiverem contato, se comunicaram, tem comunicação telefônica. Tudo isso será certamente investigado. Questionado especificamente sobre o fato de Marcos Duval ter afirmado que o ministro Alexandre de Moraes tinha conhecimento da reunião que tratava sobre tentativa de golpe, novamente afirmou que é preciso aguardar as conclusões das investigações. Não vou emitir juízo sobre essa questão, é um imbróglio tão indecifrável que ainda vamos aguardar os desfechos das investigações. Os depoimentos agora valem tão pouco porque toda hora conta-se uma nova versão. Correto, Gilmar Mendes está agindo aí de acordo também com o tempo da justiça. Isso é uma coisa que é importante sempre dizer para vocês. O tempo da justiça e o tempo do processo judicial são coisas diferentes. É claro, a justiça no Brasil, ela é muito morosa. É para ajudar com o superchat sim, viu, gente? Acho que o corretor do Carlito traiu ele aqui, ele está nos assistindo. A justiça é muito morosa, ela deveria ser um pouco mais ágil, mas você tem a questão das prerrogativas que cada pessoa tem. O que a gente tem agora do depoimento do Marcos Duval, no mínimo incrimina o Bolsonaro. Eles tentam jogar a culpa no Daniel Silveira e tem uma informação importante que o BuzzFeed Brasil levantou, que aí confunde o próprio Marcos Duval e o Bolsonaro nesse cenário todo. Porque um dos 3 aparentemente não estava presente em Brasília, pela ótica do Otávio Guedes. Otávio Guedes, para quem não sabe, ele foi fundador do Jornal Extra, tá, gente? O Jornal Extra é um jornal popular lá do Rio de Janeiro, do Grupo Globo, e é muito bom, inclusive. Ele faz um trabalho popular bem interessante para vocês acompanharem. Denúncia de Marcos Duval é cortina de fumaça bolsonarista para declarar Moraes suspeito e emplacar a CPI contra o governo Lula. Senador revelou um plano orquestrado por Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para grampear o ministro do STF, mas muda a versão a cada entrevista e indica o real objetivo com um suposto novo plano de golpe. A denúncia feita pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, de que foi chamado para uma tentativa de golpe orquestrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira, é uma cortina de fumaça. Daniel Silveira não estava em Brasília, segundo os documentos públicos. O senador está servindo ao propósito de colocar Bolsonaro na cena do crime, que a repercussão seja a de uma bomba. Aliás, importante dizer, gente, antes de seguir na leitura da coluna do Otávio Guedes, o Marcos Duval falou que ia renunciar ao mandato de senador pro MBL, ficou sustentando essa versão e ontem já disse, e já está registrado no site da Câmara, que ele não vai mais renunciar, ou seja, é aquilo que o Carlito falou no vídeo, é bem coisa do Tiririca. O senador está servindo ao propósito de colocar Bolsonaro na cena do crime para que a repercussão seja a de uma bomba. Mas o efeito colateral é outro: tornar o ministro Alexandre de Moraes parcial para julgar os atos golpistas promovidos por bolsonaristas em 8 de janeiro e pedir a suspeição dele no processo. Marcos Duval relata encontro com o ministro em que narrou a proposta de Daniel Silveira na presença de Bolsonaro para grampear Moraes e assim criar um fato que pudesse reverter a derrota de Bolsonaro
para Lula nas eleições. Há também a intenção de criar algo que justifique uma CPI contra o governo Lula, que questione as ações governistas ao lidar com os ataques dos três poderes. Mas a manobra é tão tosca que nos bastidores do STF a piada que corre entre os ministros é: tem estratégia não, é doido de pedra mesmo, brincou o ministro. Deve ser o Gilmar Mendes. Então é isso, o ponto do Otávio Guedes, que seria, na verdade, uma cortina de fumaça. Sendo ou não cortina de fumaça, gente, isso é uma coisa que eu falo muito para os chats, que o chat fala, esquece esse assunto, só fala do genocídio Yanomami. Isso aqui é importante para prender o Bolsonaro. O Marcos Duval enroscou o Jair Bolsonaro, que é o grande responsável pelo genocídio Yanomami, por todos os crimes que a gente está acompanhando. Saldo da confusão de Marcos Duval será Bolsonaro investigado como golpista. Vamos ver aqui o texto do Leonardo Sakamoto. Toda vez que o senador Marcos Duval abriu a boca nesta quinta para mudar a sua versão sobre o papel de Bolsonaro na conspiração que visava um golpe de Estado, no claro intuito de aliviar para o lado do presidente, ele acabava por afundá-lo ainda mais na lama, porque todas as versões reafirmam a presença de Bolsonaro na antidemocrática reunião secreta de 9 de dezembro, quando se tramou a queda da República. Em qualquer país que finge ser uma democracia, uma reunião secreta com um presidente, um deputado federal e um senador que se propõe a grampear um ministro da Suprema Corte a fim de prendê-lo, anular a eleição e manter o perdedor no poder levaria os três à prisão. Aqui, contudo, há quem enxergue o fato com naturalidade, como primogênito de Jair, o senador Flávio Bolsonaro, e com ele milhares de seguidores do ex-presidente nas redes sociais. Aliás, parênteses meu, o Marcos Duval, nessa conspirata toda, não atacou o Flávio Bolsonaro, pelo contrário, disse que conversou com ele. Isso tá muito estranho nessa conversa. Tá muito esquisito, tá parecendo... Minha opinião de merda, mas isso tá parecendo ameaça. Isso tá parecendo realmente uma coisa muito complicada. Gente, vamos bater 100 likes, vamos lá, nos ajudem aqui. Estamos com R$28 de contribuições. Precisamos de 22 aí para a gente fechar bem a nossa live. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui e vão continuar a leitura dessa notícia que é muito relevante e muito importante para vocês ficarem muito bem informados aqui de tudo que está acontecendo. Estarei nessa live às 10h20, que é a live lá do Bem-vindo Siqueira. Então a gente pede, por favor, que vocês também continuem acompanhando meus trabalhos aqui ao longo do dia. Deixa eu pegar aqui. Mandem superchats, mantenham a Folha Democrata. Precisamos de 30 para manter o canal. Então vão mandando aí contribuições. Ao longo do dia, Marco Duval deu diferentes versões à imprensa sobre o comportamento de Bolsonaro, a proposta apresentada por Daniel Surra de Gato Morto Silveira, ao colocar uma escuta e tentar incriminar o ministro Alexandre de Moraes. Em uma live na madrugada, Duval disse que Bolsonaro tentou coagi-lo a participar do plano. A Veja afirmou que o presidente garantiu que haveria apoio do GSI. A Globo News amenizou, explicando que Jair apenas ouviu tudo e afirmou, ao final, que esperava uma resposta do senador. A Folha, o mandatário também ouviu calado e disse que iria pensar a respeito. Em nenhuma das versões, Bolsonaro impediu o absurdo ou deu ordens de prisão a Silveira, que relatava um plano de golpe de Estado. Isso vai muito além da simples prevaricação. O silêncio de Bolsonaro seria tão alto que ensurdeceria qualquer democrata. O relato de Duval é sempre de um deputado federal que serviu de porta-voz para uma proposta golpista de um presidente a um senador em uma sala fechada com apenas 3 pessoas. Mas isso não poderia ser uma arapuca para fazer com que Alexandre de Moraes se declarasse suspeito para julgar o caso, porque se tornou uma vítima do plano golpista? A questão já foi pacificada quando no plenário do STF autorizou que o ministro tocasse para frente o inquérito sobre os ataques à própria corte. A própria ação que levou Daniel Silveira a ser condenado surgiu devido aos ataques que ele proferiu contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E, sinceramente, alguém acha que Moraes se declararia impedido por conta disso? No final, o que ficou é isso. Bolsonaro estava numa reunião discutindo golpe de Estado. Ponto. Qualquer que tenha sido a razão do tiro, ele saiu pela culatra. Involuntariamente, Marcos Duval fez um favor à democracia brasileira ao colocar Bolsonaro no centro de uma conspiração. Até agora ele aparecia de forma lateral, sendo investigado por fomentar atos golpistas ao postar um vídeo questionando o resultado das eleições, logo após a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.
Agora o depoimento de Duval será usado para buscar cadeia de comando, que está quebrando o sigilo dele e dos assessores de sua cozinha palaciana. No dia 9 de dezembro de 2022, enquanto Lula anunciava seus primeiros 5 ministros e a seleção brasileira caía diante da Croácia, nas quartas de final por 4-2 nos pênaltis, Bolsonaro quebrava o silêncio após a derrota nas eleições para alimentar o golpismo de seus apoiadores. Cada um avalia o que pode fazer pelo país, pedia ele. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem e pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar, disse na porta do Palácio do Alvorada. Agora, com uma arapuca contra o ministro do STF, temos um ex-presidente da República no centro de um plano que já contou com ônibus incendiados, bomba plantada em caminhão de combustível, ação judicial para anular as urnas, minuta de golpe de Estado na casa do ex-ministro da Justiça e destruição das 3 sedes do poder. Passou dos pedidos aí da música do Fantástico, tá, gente? Não esqueçam dos likes, importante aí. Obrigado, Beto Silva. Mandem superchat também, que é muito importante. Tem spoiler de qual o tema da live de cultura de games, Pedrão? A gente vai falar de The Last of Us e vamos falar do episódio Bill and Frank. Eu vou ler um texto que eu escrevi e vamos ler também uma reportagem da Folha. Todas as informações procedem, faltava apenas a cabeça da cobra. Faltava. A cabeça da cobra apareceu por culpa do Marcos Duval.